Olá, vamos começar aqui a resolver algumas questões de cálculo, tá? Que eu apliquei em uma das minhas avaliações. Vamos a começar aqui da questão número 1, letra A. Essa questão pedia o seguinte, pedia para calcular a derivada desta função, tá? A primeira derivada desta função. E aí, eu tinha colocado também o gabarito, tá? Que seria isso. Isso. Como é que a gente faria essa derivada, então? Vamos derivar a função f de x. Então, vamos ter a f' de x, que nesse caso é x elevado à quarta, sobre 4, menos x vezes exponencial de x, ok? Então, eu posso simplesmente separar essas derivadas, porque isso vai facilitar muito a minha vida, tá? Vamos separar essas derivadas aqui. Separar a derivada utilizando a propriedade da soma e da diferença. Vamos colocar a derivada de x elevado a 4 sobre 4, ok? Separada da derivada x exponencial de x, ok? Então, fazendo essa derivada, e aqui eu tenho o seguinte, essa derivada aqui, ela é fácil de ser calculada, certo? Vamos, então, fazer essa derivada primeiro. Nós temos o seguinte, essa derivada aqui, o 4x vai descer multiplicando, vai ficar x ao cubo aqui no expoente. Então, essa derivada seria 4x ao cubo, tudo isso sobre 4, ok? Então, vamos voltar aqui. A derivada vai ficar, então, 4x ao cubo sobre 4. É claro que esse 4 vai cortar com esse 4. Então, eu já vou fazer isso aí, tá? Agora, deixa eu ver aqui, fazer o corte, né? Vou fazer esse corte aqui agora. Beleza. Beleza, nada, né? Nada feito. Tá, ficou aqui ruim. Vou fazer, beleza, tá? Você vai cortar isso depois. Menos a derivada de x vezes exponencial de x. Aqui, tá? Tem que usar a regra do produto, porque é claro que nós temos aqui uma multiplicação. Então, é a derivada do primeiro, tá? É a derivada... Eu vou colocar tudo entre parênteses, porque como tem derivado do produto, vai aparecer aqui uma soma envolvendo a derivada do produto, e esse menos aqui, ele tá menos todo mundo, tá? Aqui estava errado. Aqui esse menos vai ficar diminuindo todo mundo que está aqui para frente, que eu vou utilizar a regra do produto. Então, vai ficar a derivada do primeiro, vai ficar a derivada de x vezes exponencial de x, tá? Vezes exponencial de x, mais x vezes a derivada de exponencial de x, ok? Então, resolvendo isso aí, nós temos isso aqui fica só x ao cubo, tá? Então, fica x ao cubo, menos, resolvendo aquela derivada, nós temos a derivada de x é 1, tá? Então, fica 1 exponencial de x, mais x vezes a derivada de exponencial de x, que é a própria exponencial de x, fica x vezes exponencial de x, ok? Fazendo aí esse menos, né, distribuir sobre todo mundo que está dentro do parênteses, ficaria então x ao cubo menos exponencial de x menos x exponencial de x, que é o resultado aí que eu tinha acabado de colocar. Ok? Então, vamos aí fazer a segunda questão, beleza? A segunda questão, a questão aqui que envolve a derivada, tá? Essa derivada aqui, ó. A derivada de seno de x sobre 2 mais cosseno de x sobre 2, e aqui está o gabarito dela. Então, vamos fazer essa derivada aqui. A derivada de x vai ser igual à derivada, tá? Desta soma aqui. Então, vou colocar essa soma aqui dentro. E, é claro, eu vou separar, tá? Essas derivadas para facilitar a minha vida, ok? Poderia fazer tudo junto também, mas eu vou separar para facilitar a minha vida. Vai ficar a derivada do seno sobre 2
mais a derivada do cosseno sobre 2, beleza? Então, continuando aí nessa derivada, nós temos o seguinte aqui embaixo. Esse 1 sobre 2, ele pode sair fora da derivada. Então, ele vai sair fora da derivada, vai ficar esperando a derivada de seno de x. Qual que é a derivada de seno de x? Cosseno de x. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes cosseno de x. Isso mais. Mesma coisa, 1 sobre 2 vai sair para fora da derivada. Derivada de cosseno de x fica menos seno, tá? Então, aqui vai ficar, na verdade, esse... Vou deixar aqui esse mais, só para fazer o jogo de sinal depois, para você entender porque que ficou menos. Então, fica meio vezes menos seno de x, ok? Então, basta agora eu fazer esse jogo de sinal aqui, beleza? Mais, com menos dá menos. Então, vai ficar meio cosseno de x, mais com menos é menos meio seno de x. Para ficar igual ao gabarito, é só colocar o meio em evidência. Quem que eu multiplico o meio para ter meio cosseno de x? Cosseno de x, certo? Quem que eu multiplico o meio para ter meio seno, menos meio seno de x? Menos seno de x, que é o resultado que aparece ali no gabarito. Então, essa aí foi a segunda questão do dia. Vamos então para a terceira questão, calculando a primeira derivada. Essa questão pede para você calcular a derivada desta função aqui. Muitos têm dificuldade para calcular, muitos teve dificuldade para calcular essa derivada, e, na verdade, tinha que usar uma das dicas que eu dei em aula, que era utilizar a derivada do produto somente quando você não puder fazer, né, a distributividade entre as funções, entre polinômios ou entre funções que têm, né, em sua composição potências de x. Então, vamos lá, vamos aí fazer essa derivada. Calculando essa derivada de f de x, vou ter que calcular a derivada disso aqui tudo, certo? E, claro, poderia utilizar a regra do produto? Poderia, né? Não sei se ia facilitar, mas poderia. Então, aplicando aqui a minha ideia mais simples, você primeiro abre, faz a distributividade aqui dentro. Você vai ter o seguinte resultado, ok? X ao quadrado vezes raiz de x, primeiramente vamos trocar essa raiz de x por x elevado a meio, tá? Já fizemos isso. Então, fazendo a distributividade aí, ficaria x elevado a meio, ok? X elevado a meio. Mais x ao quadrado vezes x elevado a meio. Então, ficaria x ao quadrado sobre 2, ok? Então, beleza. Deixa eu trocar isso aqui, que isso aqui não fica do jeito que eu quero. Então, essa aqui é a derivada. Olha, voltou, rapaz. Tá bom. Então, aqui foi... Eu só abri essa distributividade aqui, só abri esse produto, ok? Então, vamos aí continuar a conta. Ele vai ficar assim, tá? Aqui é x elevado a meio, viu? Então, espero que vocês não confundam. Deixa eu trocar agora, porque agora eu acho que ele não vai mudar mais. Então, beleza, calculei essa derivada. Calculei não, eu calculei só esse produto e vou resolver aqui, ó, esse produto aqui entre essas potências de x. X elevado a meio vezes x elevado a 1 meio, isso aí fica igual, tá? A seguinte regra, conserva a base, somos expoentes. Então, vai ficar 2 mais meio, ok? 2 mais meio. Já vou fazer essa soma, tá? Soma de frações aí. Vai ficar 5 sobre 2, ok? 5 sobre 2 mais x ao quadrado sobre 2. Então, aqui eu só fiz isso, eu só resolvi aí eu só resolvi aqui essa adição, essa multiplicação entre potências de x, ok? Beleza, feito isso, agora eu posso calcular essa derivada. Então, calculo a derivada primeiro, né, calculo a derivada de x à quinta sobre 2, mais a derivada de x ao quadrado sobre 2. Então, calculando essa derivada aqui, mais esta derivada aqui, tá? Então, o resultado fica o seguinte. O resultado ficaria
x elevado a 5 sobre 2, o 5 sobre 2 vai descer multiplicando por x, e lá do 5 sobre 2, eu vou tirar 1, tá? Isso aqui é feito na calculadora, feito na mão, muito fácil. Então, 5 sobre 2 menos 1 vai dar 3 sobre 2, tá? Então, esse aqui é o resultado da primeira derivada. Isso aí mais o resultado da segunda derivada. O 2 vai descer multiplicando o x, tá? E aonde era a potência de 2 fica 1, né, que é x elevado a 2 menos 1 fica 1. Tudo isso está dividido por 2. E observe o seguinte, tá? Observe que esse 2 vai cortar com esse 2. Então, nesse caso, vamos ter a seguinte derivada. Vai ficar 5 sobre 2x elevado a 3 sobre 2, mais x elevado a 1, que é simplesmente x, e é exatamente o gabarito de nossa questão. Tudo bem? Vamos, então, para a questão 2. A questão 2 pedia o seguinte, pedia para calcular a segunda derivada, tá? Aqui as contas são um pouquinho maiores, tá? Na maioria dos casos, tá? Não, nem sempre, não. Então, aqui nós vamos calcular a segunda derivada. Então, temos que calcular a primeira e depois a segunda, né? Alguns alunos até perguntaram se, se eles calculassem a primeira derivada e não desse conta de calcular a segunda, se eu ia considerar. Eu falei assim, não, ao contrário, eu aceito. Eu aceito se vocês acertarem um pouco da derivada segunda e errarem na primeira, até que eu deixo, né? Em outras palavras, eu falei, se você calcular a segunda sem calcular a primeira, eu considero sim uma parte da nota. É claro que isso é impossível de se fazer, né? Então, espero que tenha entendido a piada, ok? Beleza. A derivada primeira, então, dessa função, aqui eu tenho o produto entre funções. Então, eu vou calcular a derivada deste produto aí, ok? Derivada de exponencial de x vezes cosseno de x. A regrinha é aquela, né? A regrinha do produto. É a derivada do primeiro, que é exponencial de x, tá? Vezes o segundo, que é cosseno de x, mais a primeira, que é exponencial de x, vezes a derivada do segundo, que é cosseno de x. Ok? Então, essa aí é a derivada que nós vamos calcular. Derivada de exponencial de x é a própria exponencial de x, e aí fica exponencial de x vezes cosseno de x. Mais exponencial de x vezes a derivada de cosseno de x, a derivada de cosseno de x é menos seno de x. E fazendo o jogo de sinal já aqui, tá? Para a gente otimizar o tempo, vai ficar mais com menos, vai ficar menos. Então, aqui vai ficar menos exponencial de x vezes a derivada de cosseno de x, que é menos seno de x. E eu já usei o menos aqui para fazer o jogo de sinal com esse mais, tá? Espero que tenham entendido, viu? Então, ficou assim a primeira derivada. Deixa quietinho, tá? Não mexe não. Se mexer, estraga, beleza? Então, vamos agora calcular a segunda derivada. A segunda derivada da função f de x, que na verdade é eu derivar a derivada. Então, aqui eu tenho que derivar a bendita derivada. Então, eu pego o resultado da derivada, que é esse aqui, e vou calcular a sua derivada. E aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer a separação dessas, utilizando a regra da soma e da diferença, né? A linearidade da derivada. Eu vou utilizar essa regra e vou separar essa subtração aqui. Então, vai ficar a derivada dessa primeira parte aqui, que é exponencial de x cosseno de x, tudo isso menos a derivada daquela segunda parte ali, que eu vou chamar exponencial de x seno de x. Observe que cada uma dessas partes, né, que eu chamei assim, elas utilizam a regrinha, elas vão utilizar a regrinha do produto, ok? Então, utilizando a regrinha do produto em cada uma delas, viu? Aqui eu não sei porque ele sabe lá. Então, vamos lá, vamos utilizar a regra do produto em cada uma delas, porque aqui ó, é o produto de exponencial de x vezes cosseno de x, e é o produto de exponencial de x vezes seno de x. Então, para essa primeira parte aqui, como é que fica? Fica a derivada do primeiro, que é exponencial de x, tá? Exponencial de x vezes o segundo, que é cosseno de x, mais o primeiro, que é exponencial de x, vezes a derivada do segundo, que é a derivada do cosseno de x. Beleza, fiz isso aqui, só essa primeira parte, essa derivada. Tudo isso menos, aí eu vou abrir aqui um parênteses,
porque vai ficar menos todo o resultado que vir aqui desta derivada, que, é claro, a gente vai utilizar a regra do produto, então, né, vai perigoso fazer jogo de sinal aí, tá? Muita gente eu sei que deve ter escorregado nisso aqui. Como é que é a derivada do produto utilizando aqui em exponencial de x seno de x? Fica a derivada do primeiro, que é a derivada de exponencial de x, vezes o segundo, que é seno de x, mais o primeiro, que é exponencial de x, vezes a derivada do segundo, que é seno de x, ok? Prontinho, tá? Já armei a minha conta. Não resolvi nada, tá? Mas armei aqui a minha conta e vai dar muito bom agora. Vamos resolver as derivadas. Derivada de exponencial de x, tá? É exponencial de x. Fica exponencial de x vezes cosseno de x. Mais exponencial de x vezes a derivada de cosseno de x. A derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, vai fazer jogo de sinal com esse cara aqui. Vai sair um menos daqui, com esse mais, vai ficar menos. Então, vai ficar menos exponencial de x, seno de x. Ah, professor, eu fiz passo a passo, fiz o jogo de sinal, depois na outra linha. Melhor assim, tá? Se você não tem essa habilidade de fazer o jogo de sinal assim, só no olho, tá? Faça passo a passo que vai sair muito bom para você. Então, vamos lá. Esse aqui foi o primeiro resultado aqui, tá? Vamos agora fazer o segundo resultado, que é tudo que vem depois desse menos. Lembrando que sair daqui ainda eu vou ter que fazer o jogo de sinal com esse menos depois. Derivada de exponencial de x é o próprio exponencial de x, fica exponencial de x vezes seno de x. Mais o primeiro vezes a derivada do seno, né? Exponencial de x vezes a derivada do seno. Então, fica exponencial de x vezes derivada do seno de x é cosseno de x. Beleza, agora é só fazer aquele jogo de sinal. Então, vou até repetir aqui, tá? Para otimizar o tempo. E aí, como aqui todos dois são mais, o jogo de sinal vai, com esse menos, vai fazer eles ficarem menos. Então, vai ficar menos exponencial de x seno de x, menos exponencial de x cosseno de x, ok? Então, observe que eu tenho aqui um exponencial de x e um menos exponencial de x. Eu tenho um exponencial de x vezes cosseno de x e outro menos exponencial de x cosseno de x. Eles vão se cancelar, ok? E aí vai sobrar somente esses dois aqui, ó, que tem menos exponencial de x. E é claro, tá? Isso aí, né, nesse caso, como são mesmos monômios, tá? Eu tenho menos um monômio dessa forma, menos um monômio dessa forma, então eu tenho menos dois monômios dessa forma, vamos dizer assim, tá? Então, o resultado fica menos 2 exponencial de x vezes seno de x, exatamente o que foi dado aqui. Vamos então para a segunda questão envolvendo o cálculo da derivada segunda, ok? Então vamos calcular a derivada segunda aqui para essa função. Aqui essa função, acho que acho que os alunos deram conta de fazer isso em sala, tá? Aqui tem só uma forma de raiz que você tem que transformar essa forma de raiz, tá? Em forma de potência de x. Nós vimos que você pode transformar raízes e também frações em potências de x, tá? Quando envolve x, é claro, né? Então, vamos aí calcular essa primeira derivada já com essa mudança. Aqui, raiz quadrada de x elevado a 8 é a mesma coisa que x elevado a 8 sobre 2, tá? Opa, é a mesma coisa que... Opa, deu erro aqui. É a mesma coisa que x elevado a 8 sobre 2. 8 sobre 2 nós sabemos que é 4. Então, eu vou colocar aqui que é x elevado a 4. X elevado a 4, seno de x. É isso que eu tenho que calcular a derivada, tá? Esqueci de colocar o símbolo da derivada aqui. Então, não vai ficar legal, não. Deixa eu colocar aqui. Epa. Então, eu tenho que calcular essa derivada. Só coloquei aqui na forma de transformando, né, raiz quadrada de x elevado a 8 em x elevado a 4. Como é que eu utilizo aqui a regrinha do produto para isso? Tá? Vai ficar a derivada do primeiro, derivada de x à quarta, vezes o segundo, que é seno de x, mais o primeiro, que é x à quarta, não quer mais subir, né? Que pecado. Mais x à quarta,
Deixa eu apagar aqui, porque está acontecendo algum tipo de erro. Então, tendo um erro no meu Word. Então, vamos voltar aqui. A derivada de f de x, eu simplesmente fiz a troca, tá? De raiz quadrada de x elevado a 8 para raiz quadrada de x elevado a 8, isso tudo é igual a x elevado a 4, vezes seno de x, beleza? Então, utilizando a regrinha do produto, fica a derivada do primeiro, que é a derivada de x à quarta, vezes o segundo, que é seno de x, mais o primeiro, que é x à quarta, agora deu certo, graças a Deus, vezes a derivada do segundo, que é a derivada do seno de x. Beleza, só armei a conta, não fiz nada, vou fazer agora. Derivada de x à quarta é 4x à terceira, beleza? Isso aí vezes seno de x, mais x à quarta vezes a derivada do seno. A derivada do seno é o cosseno. Então, essa aqui é a primeira derivada. Não mexe, não mexe que vai ficar ruim, tá? Então, deixa desse jeitinho aí, dessa forma, que vai ficar muito tranquilo para a gente fazer a segunda derivada. A segunda derivada é o quê? É a derivada da derivada. Então, aqui eu vou derivar a derivada, beleza? Então, no lugar da derivada, eu vou colocar aqui essa expressão que foi o resultado. Ok. Então, beleza. Aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, vou separar essas duas derivadas aí, que a derivada da soma é a soma das derivadas, então vai ficar a derivada de 4x ao cubo seno de x, é mais a derivada de x à quarta cosseno de x. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui para a questão. Fazendo essa primeira derivada, tá? Nós temos o seguinte. Aqui você pode imaginar que essa primeira questão aqui, ó, essa primeira parte é como se fosse a primeira função, 4x ao cubo. Então, vamos derivar, vai ficar a derivada de 4x ao cubo vezes seno de x, mais o primeiro, que é 4x ao cubo, x ao cubo vezes a derivada do segundo, que é seno de x. Ok, tá? Então, isso aí foi a armação só dessa minha primeira derivada aqui envolvendo o produto. Mas, agora, eu vou derivar essa outra parte aqui. Como não tem o símbolo do menos aqui, tá? Para atrapalhar, eu posso fazer sem precisar utilizar aquele parênteses que eu ia fazer o jogo de sinal, igual vocês viram, tá? Em contas anteriores. Então, vamos aí fazer pela regrinha do produto, tá? Sem precisar se preocupar com o jogo de sinal aqui. Vai ficar a derivada do primeiro, que é a derivada de x à quarta, ok? Vezes o segundo, que é cosseno de x, mais o primeiro, que é x à quarta, vezes a derivada do segundo, que é a derivada de cosseno de x. Beleza, né? Então, agora é resolver essas benditas derivadas. Derivada de 4x ao cubo. O 3 vai descer multiplicando o 4, onde era 3 fica 2. Então, o resultado aqui, sem muitos mistérios, é 12x ao quadrado. Tudo isso vezes seno de x. Mais 4x ao cubo vezes a derivada do seno, que é cosseno. Olha que bacana, cosseno de x. Então, isso aí mais a derivada de x à quarta, que é 4x à terceira, vezes cosseno de x, mais x à quarta, vezes a derivada de cosseno de x. Sabemos que a derivada de cosseno de x é menos seno de x, então vai fazer jogo de sinal com esse mais aqui. Vai ficar, então, x à quarta vezes seno de x, tá? Isso que eu já fiz o jogo de sinal aqui. Já quis andar, eu faço mais devagar, professor, eu faço passo a passo, tá tudo certo, vai ficar bacana também. Então, vamos aí fazer o que dá para fazer. Eu consigo somar aqui, ó, 4x ao... como eu tenho monômios iguais aqui, ó, x ao cubo, cosseno de x, x ao cubo, cosseno de x. Aqui eu tenho 4 desse monômio, aqui eu tenho 4 desse monômio, somando vai dar 8 desse monômio. O resto são monômios diferentes, tá? Não consigo fazer nada, então fica assim, só repete. O 12x ao quadrado, seno de x, só repete. 4
mais 4, 8. 8 o quê? 8 desse monômio aí que são igual nos dois. X ao cubo, cosseno de x, e menos x à quarta, seno de x, que eu também não consigo fazer nada com ele. E esse valor aí é exatamente o gabarito que nós temos. Beleza? Partindo então para a última questão da nossa avaliação, e nós tínhamos o seguinte, a função f de x é igual a exponencial de x sobre x elevado a menos 2, ok? Então, vamos aí calcular essa derivada. Calculando essa derivada, nós temos o seguinte, tá? Essa derivada aí vai ficar o seguinte. Primeiramente, eu quero que vocês vejam que essa derivada aqui, eu posso escrever ela de uma outra forma. Eu já passei isso em sala de aula, como sendo o produto entre duas frações, tá? Como assim produto entre duas frações, né? Então, é como se eu tivesse uma fração 1 sobre x elevado a menos 2 vezes exponencial de x sobre 1. Mesma coisa, tá? Se você fizer isso aí, vai dar certo. Ah, professor, mas isso aqui vai facilitar, vai dificultar. Eu tinha a regra do quociente, eu queria fazer pela regra do quociente. Faça. Eu não vou fazer, mas faça você, tá? Ia dar certo a mesma coisa. Por que eu quero fazer isso? Porque 1 sobre x elevado a menos 2, nós vimos em sala de aula que isso aí é a mesma coisa do que eu fazia a inversão e trocar o sinal do expoente. Se aqui era menos 2, vai ficar mais 2 se eu trocar numerador com o denominador, tá? Como assim? Então, se eu colocar aqui, ó, x elevado a menos 2 em cima, se eu para colocar esse x elevado a menos 2 para cima, ele muda de sinal. Fica x elevado a 2. Isso dividido por 1, tá? Isso dividido por 1. Isso aí ainda vai ficar vezes exponencial de x sobre 1. Fazendo a multiplicação de frações, tá? Isso aí vai dar o seguinte, numerador com numerador, denominador com denominador. Sabemos que embaixo, sendo 1, não importa nada. Então, essa mesma derivada aqui, ok? Deixa eu só colocar aqui ela na íntegra, tá? Essa mesma derivada aqui, eu posso escrever ela sendo essa derivada aqui, ó. É x quadrado exponencial de x. É a mesma coisa. E eu acho essa aqui mais simples, tá? Ah, não, quero fazer pela regra do quociente. Pode fazer, vai dar o mesmo resultado, tá? Eu que gosto de inventar as coisas aqui e facilitar a minha vida, né? Se eu posso facilitar, por que que eu vou dificultar? Ah, professor, mas eu não conheço essas propriedades básicas de matemática, não sei o quê. Eu passei como é que faz isso aqui, né? Era bom ter pegado. E passei mais de uma vez, tá? Então, vamos lá. A derivada da primeira, nesse caso, né, usando a regrinha do produto, vai ficar a derivada da primeira, que é x quadrado, a derivada de x quadrado, vezes a segunda, que é exponencial de x, mais a primeira, que é x quadrado, vezes a derivada da segunda, que é a derivada de exponencial de x. Beleza, né? Se foi a primeira derivada, foi a regrinha do produto para a primeira derivada, e aí vamos calcular. Derivada de x quadrado dá 2x. Fica 2x exponencial de x. 2x exponencial de x. Mais x quadrado vezes a derivada de exponencial de x, que é o próprio exponencial de x. Ok? Deixa quietinho assim, não mexe nada. Essa aí foi a primeira derivada. Vamos agora para a segunda derivada. A segunda derivada, como vocês já sabem, é a derivada da derivada. Então, nós vamos pegar aqui a derivada primeira, que é esta derivada aqui, e vamos calcular novamente a derivada dela, beleza? Para facilitar a minha vida, tá? Eu vou separar essas derivadas aí. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu posso calcular a derivada disso aqui sozinho, depois mais a derivada disso aqui sozinho. E aí você vai fazer essas derivadas separadas aí. Separadas não, na mesma linha, né? Claro, mas você vai fazer uma de cada vez. Então, vamos começar com essa derivada aqui. A função primeira é como se fosse 2x e a função segunda é como se fosse exponencial de x, para me utilizar ali a regrinha do produto. Vai ficar, então, a derivada da primeira, que é a derivada de 2x,
vezes exponencial de x, tá? Mais a primeira, que é 2x, vezes a derivada da segunda, que é exponencial de x. Beleza. Peguei aqui, calculei já, organizei, tá? A minha derivada dessa primeira parte, que utilizando a regra do produto. E aí eu vou calcular mais essa derivada aqui. É você esperto do jeito que é, né? Ó, pera aí, ué. X ao quadrado exponencial de x é a primeira derivada. É isso mesmo. Então, na hora que você deriva a primeira vez essa função, aparece ela, a mesma função, mais uma partinha. E aí você já sabe qual que é a derivada dela. A derivada dela é isso aqui, ó. Então, eu só vou pegar e colar aqui, tá? Você só iria repetir. Eu vou pegar e colar. Então, perfeito. Todos entenderam, né? A derivada, eu tenho que calcular a derivada de x² exponencial de x. Mas eu acabei de fazer isso calculando a primeira derivada. Ok? Então, é só você pegar o resultado. Beleza. Então, falta calcular só essas derivadas aqui. Ficaria derivada de 2x, só 2. Fica 2 exponencial de x, mais 2x vezes a derivada de exponencial de x. Fica 2x, derivada de exponencial de x é a própria exponencial de x. Mais esses valores aqui que eu já tinha da derivada anterior. Vamos então ver o que, que eu posso fazer aqui, ok? Então você observa o seguinte, você tem dois monômios iguais, ó, x exponencial de x aqui, x exponencial de x aqui, eles podem se somar. Aqui eu tenho 2, com mais 2 fica 4. Então fica 2 exponencial de x, que não tem nenhum monômio igual a ele, mais 4x exponencial de x, fazendo a soma desses dois monômios aqui, tá? Mais, tá? X quadrado exponencial de x, que eu não tenho nenhum monômio igual a ele. Mas esse resultado aqui, tá? É só trocar a ordem, é exatamente a nossa derivada segunda. E com isso, finalizou aí as questões da avaliação aplicada nesse último dia, tá? Que foi a primeira derivada aí, que foi a nossa primeira avaliação. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e reflitam, né, alguns erros aí, porque esses cálculos vão ser cobrados nos próximos conteúdos. Tchau e até mais aí, viu?